Se tu assistiu um Reels, um TikTok ou até mesmo um vídeo no YouTube, tu provavelmente utilizou um CDN. Vamos entender para que serve isso aí, por que as empresas utilizam e por que é tão importante para System Design. Bora lá. Na maioria das aplicações, hoje em dia, a gente tem conteúdo estático. Quais seriam esses arquivos? Vídeos, músicas, imagens, até arquivos HTML. Esses arquivos geralmente são grandes, então a gente precisa de algum meio para enviar esses arquivos o mais rápido possível, o mais performático possível para os usuários. Quando a gente tem um servidor, por exemplo, no Brasil e alguém da China tenta baixar um vídeo, a gente sabe que vai demorar porque tem muita latência, tem muita distância entre o usuário e o servidor. Como que a gente pode melhorar isso? A gente pode melhorar isso com CDNs, é para isso que eles servem, e são basicamente caches que a gente posiciona em lugares diferentes geograficamente. Então, por exemplo, aqui a gente tem um CDN no sul, aqui a gente tem um CDN no norte e aqui a gente tem um CDN no nordeste. Isso aqui é o Brasil, para quem não percebeu ainda. Mas vamos supor que a gente tem um servidor aqui em São Paulo, tá? Se um usuário aqui no Rio Grande do Sul tentar acessar um arquivo, uma imagem, um vídeo, alguma coisa do tipo, ele vai primeiro tentar acessar o CDN, que está mais perto dele, e se não tiver no CDN, ele vai acessar o servidor. Óbvio, se o arquivo não tiver no CDN, a gente sabe que vai demorar um pouco mais, porque ele vai ter que acessar o CDN, depois acessar o servidor. Ele tem um round trip maior, por isso esse é um dos trade-offs que a gente tem. Porém, a gente assume que a maioria do tempo vai estar aqui no CDN, então ele evita ir até o servidor, só vai até o CDN e volta. A mesma coisa aqui por exemplo, pro norte ou nordeste, tá? Se eu tiver um usuário aqui, ele vai acessar o CDN primeiro e depois vai tentar acessar o servidor caso não esteja aqui. Então a gente percebe que a localização dos dados é muito mais perto do usuário e a gente tem essa flexibilidade de alterar também os dados, por exemplo. Como isso aqui é um cache, a gente alimenta o cache com algum arquivo. Provavelmente as pessoas aqui do sul consomem um conteúdo diferente das pessoas lá do norte. Então a gente pode alterar os dados, alimentar esse CDN com algum certo tipo de dado e lá no norte também com outro tipo de dado. Mas beleza, entendi como é que é um CDN, entendi que é um cache que a gente posiciona dependendo de onde a gente quer. Como que a gente alimenta esse CDN, como que a gente envia os dados para esse CDN? A gente tem basicamente dois meios de alimentar esse CDN, tá? O primeiro é o push, onde a gente já sabe em antemão quais os dados que vão ser acessados. Por exemplo, em um site de notícias, provavelmente o site já sabe que os usuários vão acessar mais as notícias do dia. Então eles enviam esses dados para o CDN e o usuário consegue acessar. Porém, aqui no pool, a gente utiliza o usuário como métrica. Geralmente em casos onde a gente não sabe quais os dados que vão ser acessados. Por exemplo, o usuário tenta acessar o dado aqui no CDN, não está aqui, o serviço vai lá e alimenta o CDN com aquele dado. E assim, no próximo usuário que acessar, ele já vai ter aquele dado no CDN. Isso é geralmente utilizado, por exemplo, no Instagram Reels, TikTok, em YouTube. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é o conteúdo que vai viralizar. Então a gente tem que sempre usar o usuário como métrica. Aqui no Push já é um pouco diferente. A gente já sabe previamente qual o dado que vai ser mais acessado pelo usuário e alimenta o CDN com isso. A gente também tem que entender que isso aqui não é perfeito. A gente está adicionando um cache, então aumenta a complexidade. A gente tem que saber quais são os dados que são mais acessados. E caso tenha muito cache miss, vai acabar ficando mais lento as chamadas. Então a gente tem que saber onde implementar, entender os trade-offs e saber certinho qual a situação a gente posiciona o CDN ou não, tá? Beleza? Esse aqui foi o vídeo curto como sempre, sem enrolação. Curtiu o vídeo, deixa o comentário aí, deixa o like, tamo junto, valeu!